Janaína é uma companheira que teve a sua infância roubada pela ditadura, junto com outros familiares, inclusive com meu filho também, e outros tantos que foram vitimados. E é uma profissional da maior competência na área das ciências sociais e, sobretudo, faz essa campanha conosco para esclarecer o que foi a ditadura que tentam reproduzir nesse momento gravíssimo. Bom, obrigada, Lini, boa noite. Bom, eu pensei em falar mais ou menos metade da aula, né? E a outra metade a gente abre para perguntas, para questionamentos, mas de qualquer forma vocês podem perguntar, interromper a qualquer momento e perguntar se tiverem dúvidas no decorrer da minha fala, não tem problema, tá? Bom, há muitos aspectos ou ângulos ou perspectivas para abordar a questão da memória, do testemunho, mas eu gostaria de dizer que acho que um dos aspectos mais importantes é que desde a Segunda Guerra Mundial, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a questão da história, da relação da história com a memória e a reflexão sobre o passado e os processos de mudança política e social se tornaram uma preocupação mais premente, se tornaram uma preocupação central, tanto para as ciências sociais quanto para as sociedades, porque ao final da Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas tinham sido mortas, assassinadas, né? E demorou muitos anos para que elas conseguissem voltar às suas casas, aos seus países, à sua vida relativamente dentro da normalidade. Então essa questão se tornou absolutamente central, principalmente nos países que viveram a guerra diretamente. Então surgiu aí uma cultura da memória propriamente, que era uma coisa que já existia, mas que foi, como a gente pode dizer, foi de tal maneira ampliada e se tornou de tal maneira central que a gente passou a chamar de cultura da memória e com proporções globais, né? E a recordação passou a ser uma questão essencial, tanto para a formação identitária dos indivíduos quanto dos países, dos Estados-nações, que já estavam em crise desde a Segunda Guerra Mundial e hoje vivem uma crise mais evidente, né? Então essa questão da identidade, tanto individual com questões como o gênero, né, por exemplo, que é um tema que está muito em voga no momento, como também as questões de nacionalidade, estão intimamente ligadas a uma cultura da memória, a nossa identidade, a capacidade de recordar o nosso passado, tanto o passado familiar, de 2, 3 gerações, quanto esse passado mais do país em que a gente viveu ou cresceu, né? Então a gente pode falar da memória, tem, enfim, vários aspectos, várias perspectivas, mas a gente pode falar a grosso modo que a memória tem uma memória semântica e uma memória episódica. A memória semântica seria essa que resgata o sentido da experiência das pessoas. Então, ela recorda mais o ambiente onde as coisas se deram, como é que estava o clima de determinada situação. E a memória episódica tem mais a ver com
aquilo assim, o factual dos acontecimentos. Então a pessoa se recorda da ordem dos eventos, a sequência objetiva dos fatos, então que para chegar em tal lugar deu 55 passos, que o cheiro era tal, que o vento vinha da esquerda, tinha barulho do mar na direita, né? Então a gente pode identificar esses dois traços mais significativos da memória. Por outro lado, a gente pode falar, do ponto de vista social, né, que a memória é motivo tema de grandes disputas, né? Porque essa questão da identidade nacional, a identidade de um grupo político, a identidade de um grupo, de um determinado grupo étnico ou de um determinado grupo social, pode ser fundamental em alguma disputa política, em alguma disputa cultural. Então, as disputas pelas memórias, ou mesmo, por exemplo, as várias disputas pela memória da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? A visão dos judeus, a visão da resistência, seja a resistência francesa, a resistência polonesa, a visão dos soviéticos, né? A visão dos ingleses e norte-americanos versus a visão dos soviéticos, que até hoje a gente pode ver, por exemplo, no filme Dunkerque, que está passando ainda no circuito do cinema, que dá uma amenizada, quer dizer, que dá uma visão assim, favorecendo de uma maneira tendenciosa o papel dos norte-americanos e dos ingleses na derrota dos nazistas, né? Então, você vê, nós estamos há mais de 70 anos da Segunda Guerra Mundial e ainda se está fazendo essa disputa sobre quem teve um papel determinante na derrota do nazismo. Quando os fatos, enfim, há muitos elementos que colocam os soviéticos como um papel mais determinante, né? Porque inclusive os nazistas se voltaram para o leste, né? Para tentar dominar primeiro, depois que dominaram a França sem muita resistência, se voltaram para o leste, para a Polônia, quer dizer, já tinham dominado a Polônia, enfim, e aí foram para cima da União Soviética, e por isso que a União Soviética foi forçada a ter um papel protagonista, né? Não foi uma preferência, não é uma preferência ideológica, inclusive, de quem assume essa interpretação da história. Bom, enfim, por tudo isso, você tem uma reconfiguração do status da memória. Quer dizer, a memória passou a ter realmente um papel central na vida de todo mundo, inclusive porque as mudanças tecnológicas, tanto o computador, mesmo o computador que não funciona ou que o dono não sabe fazer funcionar, etc. Isso é um avanço tecnológico, né, que é fundamental, mesmo para os usuários ruins como eu, assim, ele representa um avanço na nossa capacidade de armazenar informação e de guardar dados, né? Então, assim como nós tivemos esse tipo de avanço que leva a um avanço no armazenamento de informação, nós tivemos avanços no que diz respeito à medicina, ao entendimento do cérebro, né, e como funciona a memória humana, a neurociência, etc., que tem avançado muito rapidamente. Bom, e por tudo isso, mas fundamentalmente pelo trauma que foi o massacre dos judeus e enfim, a mortandade que
ocorreu na Segunda Guerra Mundial, o papel das vítimas, o status das vítimas também foi reconfigurado a partir da Segunda Guerra Mundial. E não só as vítimas da Segunda Guerra Mundial passaram a ter um status diferente, né? Aos poucos, os sobreviventes de várias guerras, de várias ditaduras, de várias guerras civis, né, passaram a lutar por conquistar o mesmo status que esses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial haviam conquistado, né? E inicialmente, inclusive, o testemunho, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha grande importância. Tanto é que o Tribunal de Nuremberg, que julgou cerca de 200 nazistas, os principais, os mais que tinham mais poder, né, e que se conseguiu prender, o julgamento só teve um testemunho. O resto, toda a comprovação, toda a formação, todas as provas vinham de documentos escritos, né? Então, o próprio julgamento de Nuremberg ainda reafirmou a nossa tradição do direito romano, que defendia e defende, né, para quem ainda advoga segundo esse paradigma, que você pelo menos tem que ter duas testemunhas orais de um fato para poder ter validade. Em Nuremberg só teve um testemunho, então essa questão da testemunha ocular lá não teve nenhum valor, né? Só com o julgamento de Eichmann em 1961 que houve uma avalanche de testemunhos, porque era importante para Israel enaltecer o status das vítimas, para valorizar tanto Israel quanto o próprio julgamento. Então, as vítimas até que não tinham relação direta com o caso, né, falaram e deram testemunhos muito emocionados, e aí você teve então definitivamente uma valorização do testemunho em juízo, mas de um modo geral, né? E aí você começa a ter a afirmação e legitimação das instituições e dos valores desses grupos que foram vilipendiados por guerras, por ditaduras, né? Por vários tipos de opressão. E aí se tornou forte essa ideia de advertir, né? De avisar, de instruir, de iluminar, quer dizer, você testemunha para advertir que não se repita mais tal situação extrema como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Janaína, tem um exemplo também dos armênios que foram quase que dizimados pelos turcos, né? Sim. E você traz assim, de forma adequada para a gente pensar essa questão de memória, porque realmente até hoje os turcos negam, né? E até com registro mesmo. Eles não reconhecem de forma alguma o que eles fizeram com o povo armênio. Só o povo armênio que tem na memória o que eles realmente vivenciaram e sofreram, né? O século XX é particularmente um século de história de violências, né? Eu falo que a Segunda Guerra Mundial é um marco onde as vítimas, os sobreviventes e a questão da memória sofre uma mudança radical, né? Não que esses massacres e que essa questão já não tivesse vinha sendo colocada antes, né?
mas é com o final da Segunda Guerra Mundial que você tem uma virada mnemônica, onde a memória passa realmente a ser central na vida das pessoas e das sociedades e das ciências humanas, né? E passa a ter essa conotação toda que eu estou dizendo, no sentido mais global, como eu falava, né? Bom, mas o testemunho, ele tem, do ponto de vista... Ele tem muitos aspectos também, né? Você pode analisar por vários ângulos. Mas a gente pode falar que, frente à narrativa oficial, porque como a memória também ela é central para a identidade nacional, quer dizer, o Estado vai usar muito a memória nesse sentido, de fortalecer os grupos que estão no poder, né? Fortalecer uma visão de nação que vão favorecer esses grupos, né? Uma versão da história que vá favorecê-los, né? Assim por exemplo, para nós brasileiros, a questão de que, por exemplo, os negros foram durante muitos anos e ainda são em determinados lugares, enfim, a ligar a vadiagem aos negros, né? Quando acaba a escravidão, não houve nenhuma política de alguma maneira inserir os negros no mundo do trabalho, né? De uma maneira organizada, adequada, sensível, né? Igualitária, nem pensar, etc. E todo mundo que vivia no trabalho informal foi enquadrado dentro da lei da vadiagem, né? E muitos desses que viviam sob trabalho informal eram e são até hoje negros, né? Então, essa ideia de que o negro é indolente e tal, que só gosta de farrear, de samba e tal, essa é uma das versões que estão ligadas a essa memória do século XIX e tal, e que são versões oficiais, né? Típicas desse tipo de narrativa oficial, né? Bom, mas enfim, frente a esse tipo de narrativa, a gente pode construir também outros tipos de história, né? Outros tipos de interpretação, e com outros, a partir de relatos e memórias que vêm de uma transmissão oral de práticas de resistência ao poder diferentes, né? Então, muitas vezes, esses relatos, essas práticas de transmissão oral vêm de âmbitos da intimidade ou são feitos na clandestinidade, como, por exemplo, na ditadura, os grupos de resistência viviam na clandestinidade e fizeram um monte de coisas que não estão registradas nos documentos, nem da polícia, nem nos documentos dos próprios grupos de resistência, porque há uma série de práticas e de reuniões, diálogos, falas, que não se registrava por causa da clandestinidade. Então, muitas vezes, para registrar essa experiência, você precisa do testemunho, né? Então, a valorização do passado e desse passado que está além ou aquém da narrativa oficial, né? Exige uma capacidade de escuta, né? Exige uma percepção desse tipo de aspecto, né? Da experiência do outro e capacidade para escutar, por exemplo, a experiência
da tortura, a experiência da clandestinidade, a experiência do exílio, que são experiências extremas e que são muito difíceis de relatar e muito difíceis de ouvir. E que essa capacidade de escuta, ela tem que vir de toda a sociedade, né? Não só de quem vai buscar o relato individualmente, mas ela é um ato político no sentido de que é público, deveria ser uma prática pública, porque diz respeito a um assunto público, né? Para criar essa capacidade de escuta, é preciso haver disposição do sobrevivente, da vítima, para falar, e disposição do cidadão e do historiador ou do antropólogo, do cientista social, para procurar e escutar. Então, essa prática de buscar ouvir, mas também de falar para que as pessoas se acostumem a ouvir, é algo que você constrói com muito trabalho, com muitos anos, com muita luta, né? Muito trabalho. E tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, há muita resistência, porque se trata de traumas históricos e traumas individuais, e a elaboração simbólica desse tipo de coisa, né, de traumas, é algo complexo, né? E é preciso entender como isso funciona e enfrentar isso. Quer dizer, se esconder, evitar, silenciar, não é o caminho. Essa cultura da memória, ela representa tanto uma ruptura com a tradição cultural, porque ela indica que nós estamos perdendo essa capacidade de transmissão oral, né, dos mais velhos, porque antes do advento da tecnologia, da escrita generalizada, né, no século XIX, até o século XIX, quer dizer, as pessoas, boa parte das pessoas eram analfabetas e transmitiam seus saberes através da oralidade. Isso é algo que está mudando muito, né? Nós estamos perdendo essa capacidade de transmitir essa experiência dessa forma, né? Mas também essa cultura da memória, ela indica a nossa incapacidade, ou melhor, que esses excessos de atrocidades cometidas no século XX implodiram a nossa capacidade, a capacidade humana, de apreender e de representar essas experiências limites, como a tortura, como, enfim, as câmaras de gás, o extermínio de judeus, etc., e de representar a própria história nossa, né? E nós, então, temos que, por meio dessa cultura da memória, tentar entender o significado do que representa a ameaça do esquecimento para nós como indivíduos e para nós como sociedade. O que representa o luto e o que representa o lembrar como tarefas sem fim, porque para realizar o luto você precisa, no caso do desaparecimento forçado, do desaparecido político, por exemplo,
que não tem um corpo, você precisa, é um trabalho constante e que não termina nunca, porque você não tem um corpo, você não tem um ponto final, né? Então, vou tentar falar um pouco sobre isso, através do testemunho de alguns sobreviventes. Antes de falar sobre isso, queria dizer que a atribuição de sentido do passado também está vinculado à análise quer dizer, que a memória social muitas vezes, a memória de um modo geral é ligada ao lugar. Tanto é que há quem diga que a origem da mnemotécnica, a técnica de memorizar, que foi criada pelos romanos, a origem está num mito que é a anedota de Simônides, que foi imortalizada por Platão, e que é aquela história de que um atleta foi fazer uma festa para comemorar a sua vitória, contratou um poeta, que é o Simônides, que conta a lenda, foi o primeiro poeta pago para enaltecer um mortal, não só um deus, e aí ele pegou e fez um poema enaltecendo o atleta. Mas como era da tradição, uma parte do poema tinha que ser dedicado aos deuses. Ele dedicou uma parte aos deuses, ele escolheu, esqueci o nome dos deuses que ele escolheu, para homenagear, que tinha a ver com os esportes. E o atleta ficou aborrecido porque boa parte do poema falava dos deuses e não falava dele. E falou que só ia pagar então metade para ele. E ficou bem bravo. Aí estava lá no jantar, todo mundo sentado à mesa, comendo e tal, e um empregado que estava servindo a mesa chama o Simônides, fala que tinha alguém chamando ele na porta da casa. Ele foi, saiu. Quando ele saiu, o teto da sala de jantar caiu. E todo mundo que estava no jantar morreu. E aí, na hora de os familiares precisavam enterrar, queriam enterrar os seus entes queridos e ninguém sabia, porque eles ficaram deformados, não tinha como identificar. Mas o Simônides, que sobreviveu, sabia exatamente a localização de cada um na mesa. Então ele conseguiu identificar cada um pelo lugar onde eles estavam. E assim as famílias puderam enterrar seus familiares. E daí que vem a origem de que a memória está sempre associada ao lugar, à paisagem, né? A paisagem da memória. Então, a gente ainda está muito ligado a uma memória visual, mas a gente pode seguir por um outro caminho, que é esse da memória da escuta, esse que pode ampliar a nossa capacidade de escutar os sobreviventes. Bom, então queria dizer que tudo isso é para a gente dizer que não há uma polarização real entre o documento escrito e o testemunho. Porque o testemunho é um documento como qualquer outro. Por exemplo, os documentos do projeto Brasil Nunca Mais, que vieram da Justiça Militar, eles são documentos, em boa parte, transcrições de depoimentos de pessoas durante o julgamento que estava
se desenvolvendo ali na justiça militar ao longo dos anos 60 e 70. Perseguidos políticos, advogados, juízes falando. No entanto, são transcrições que não estão escritos, mas na verdade são documentos cuja origem é oral, né? E que têm sido, ao longo dos últimos 30 e tantos anos, têm sido muito importantes para denunciar a amplitude e a gravidade dos crimes cometidos pela ditadura. Então, o caso do Brasil Nunca Mais, por exemplo, é emblemático para mostrar como que não há essa tradicional polarização entre documento escrito e oral. Quer dizer, não há diferença de legitimidade, são igualmente legítimos, né? E que a gente pode muito bem transcender esse paradigma que vem do direito romano. Quer dizer, esse paradigma já está sendo superado, por exemplo, pela justiça argentina, que tem julgado centenas de acusados de crimes de lesa humanidade cometidos durante a ditadura argentina. E boa parte desses julgamentos tem sido sustentados pelos testemunhos dos sobreviventes. Então, nós estamos superando essa questão da legitimidade do testemunho oral, né? Outro exemplo interessante foi, por exemplo, da África do Sul, que deu muita visibilidade, a Comissão da Verdade da África do Sul deu muita importância e visibilidade ao testemunho dos sobreviventes e dos torturadores, confrontou os torturadores com suas vítimas. E só anistiou os torturadores que reconhecessem seus crimes. E no caso da África do Sul, isso foi feito não porque não existissem documentos escritos, havia muita documentação, mas porque se optou por valorizar o testemunho das pessoas, e que isso era publicizado ao máximo pela TV, pelos jornais, por todos os meios, por todas as mídias. E quer dizer, essa visibilidade do testemunho na esfera pública foi fundamental para que esse tema ganhasse um status central, né, na sociedade da África do Sul. Uma pena que isso não tenha acontecido aqui no Brasil. Então, esses testemunhos e essa experiência, de alguma maneira, simulou aquela tradição cultural que havia até o século XIX, da gente transmitir a experiência dos nossos avós, bisavós, pela tradição oral, né? E incorporou a experiência dessas pessoas, das vítimas principalmente, à história do país, pelo tamanho da publicidade que esses testemunhos tiveram. E não houve confrontação entre documentos, quer dizer, só 7% dos torturadores que reconheceram seus crimes foram anistiados porque houve confrontação entre o que eles diziam e os documentos e o que as vítimas diziam também, né? Mas assim, não houve uma hierarquização entre o que o documento escrito dizia era mais importante do que o testemunho oral estava dizendo. Isso foi muito importante também, valioso, né? Para qualificar o status dos sobreviventes, das vítimas. Então, não foi 7%, desculpa, foram 17%. Cerca de 1.100 torturadores foram anistiados porque reconheceram seus crimes em público. Então, no Brasil, ao contrário dos diversos países latino-americanos nos quais
ainda há processos de investigação e julgamento dos responsáveis pelos crimes da ditadura, essa elaboração traumática e esse processo de luto, quer dizer, não alcançaram essa dimensão pública e o caráter social ou coletivo que tem na Argentina, ou mesmo no Chile, ou no Uruguai. Infelizmente a gente não tem isso, né? Nós não temos praticamente julgamentos no Brasil. E essa limitação impacta diretamente nessa vivência sobre o legado que a ditadura deixou para nós. Daí que a dificuldade que as vítimas encontram para falar sobre isso também. Ou seja, por um lado, o trauma é um fator de limitação para as pessoas falarem. O fato de o Estado não promover a justiça é um limitador muito forte também. E também o fato da sociedade, uma parcela razoável, significativa da sociedade, não ter um interesse considerável sobre essa temática, porque isso é um aspecto complexo também, porque se por um lado, principalmente os jovens, os estudantes, têm um interesse enorme sobre esse assunto, você tem os contemporâneos do período da ditadura, os setores que apoiaram a ditadura, tentando silenciar ou falar de maneira simplista ou rápida sobre esse período, né? Então, quando na escola você estuda rapidamente sobre essa época, os livros didáticos falam muito superficialmente sobre isso, então você não nega, mas você não se aprofunda. Essa é a principal dificuldade que a gente encontra, e as vítimas e os sobreviventes encontram para tratar desses traumas que são individuais, mas que são sociais também, são políticos, são históricos, né? Então, não sei se a gente pode já partir para falar um pouco dos testemunhos propriamente, vocês querem? Porque nós temos sempre um intervalo de 10 a 15 minutos para tomar um cafezinho, aí está na hora. Já está na hora do intervalo? Aí, Pode fazer isso. depois que a gente voltar, aí você passa para os testemunhos e aí A gente faz o intervalo e a gente passa para os intervalos. Tá bom, tá tá ótimo. bom? Ok? Obrigada. Tá bem.